Pega a visão do canal do Guerreiro. Vou fazer mais 4 devocionais devido ao tempo. Eu não quero ser muito cansativo, é de 5 a 10 minutos. Eu quero falar sobre a teoria dos 4 temperamentos, sabe? Deus quer trabalhar em nós e através de nós. E é necessário que a gente se conheça e conheça as pessoas, né? Então, Hipócrates, pai da medicina, em 460, 370 a.C., foi um gigante do mundo médico na antiga Grécia. E ele viu que existia uma preocupação da medicina muito grande com problemas psiquiátricos e com a diferença de temperamento entre as pessoas. E começou a fazer um estudo, né? E ele definiu os 4 temperamentos: sanguíneo, melancólico, colérico e fleumático. E após Constantino tornar o cristianismo como a religião central em 312 d.C., se deu pouca ênfase a este assunto, conhecido como o período das trevas, até o século XIX. E em 1798, dando uma prévia para você entender, o negócio é a palavra de Deus, mas é importante a gente conhecer de tudo um pouco, né? Em 1798, o filósofo alemão Immanuel Kant voltou a dar mais ênfase aos tipos de temperamentos, né? E o que eu quero nesses devocionais, em 4 devocionais, apresentar os tipos de temperamento segundo personagens bíblicos. Para você conhecer um pouco mais de você, você vai se identificar com alguns deles e vai conhecer as pessoas. Não quer dizer que é fechado. Podemos ser um pouco de cada, mas sempre vai ser um pouco mais latente em algumas características. E você vai ver que alguns desses temperamentos são mais calmos, enquanto outros são mais explosivos e guiados pelas emoções. No entanto, uma coisa é fato: Deus fez cada um de nós de forma peculiar. Você é você. Eu gosto muito de uma revista que era Você como Empresa, era muito legal. Então, pensando nisso, a partir desse primeiro devocional, vamos entender melhor sobre os tipos de temperamentos existentes, como eles podem ser moldados pelo Espírito de Deus e quais são os exemplos encontrados dentro da Bíblia. Então, bora! Vamos lá. Eu vou começar deixando uma coisa bem clara. Ninguém pode mudar o temperamento, mas é possível controlá-lo e dominá-lo, tornando-se dono das suas próprias emoções e ações. Então essa é justamente a promessa de Deus para nós. Podemos controlar nossa forma de agir quando permitimos que Ele atue em nossa vida. E hoje eu vou falar um pouco do sanguíneo. O sanguíneo, ele é expansivo, otimista, mas irritável e impulsivo, né? O temperamento sanguíneo definitivamente está entre os mais comentados, e não é para menos, já que pessoas com essa característica falam sem pensar, são extrovertidas, calorosas, intuitivas, comunicativas e baseiam suas decisões naquilo que sentem, ou seja, roubam a cena e marcam a vida daqueles que conhecem. Os sanguíneos contam com a ajuda de Deus para viver o presente de uma forma bem simpática. Eles também têm grande facilidade em criar relacionamentos, e são aqueles que se alegram com os que se alegram e choram com os que choram, se colocando no lugar do próximo como nenhum outro. Nesses casos é importante buscar ter foco na disciplina para dar conta do recado. Afinal de contas, o reino de Deus é daqueles que se esforçam, é alegre e esperançoso. O sanguíneo atribui grande importância àquilo que está fazendo no momento, mas logo em seguida pode esquecê-lo, rapidinho, né? E tem a intenção de cumprir suas promessas, mas não cumpre todas, nunca. Tem levado tudo muito a sério, né? A ponto de pretender vir a ser auxílio para os outros. É mal devedor e pede constantemente um prazo para pagar, sempre vai protelando. É muito sociável, brincalhão, contenta-se facilmente e não leva as coisas muito a sério e vive rodeado de amigos. Embora não seja propriamente mau, tem dificuldade em não cometer pecado. Ele pode se arrepender, mas sua contribuição, que jamais chega a ser um sentimento de culpa, é logo esquecido.
Então vamos ver um exemplo bíblico, é o apóstolo Pedro, o discípulo de Jesus. Ele falava mais que qualquer outro, era ousado, tomava muitas atitudes sem pensar, e eu tenho alguns versículos para trazer, para você compreender um pouco mais sobre o sanguíneo. Em Mateus 4, versículo 20, quando houve o chamado de Jesus, olha só, está escrito: eles, pois, deixando imediatamente as redes, o seguiram. O apóstolo Pedro, quando recebeu o chamado, ele parou tudo e está falando: é Jesus? Bora, estou te seguindo. Né? Então, ele era ousado, a ousadia impediu para andar sobre as águas com o mestre. Você vai ver em Mateus 14, 28, diante daquele cenário, uns achando até que Jesus era um fantasma, ele identificou que Jesus é o Senhor que está aí, né? Aí falou assim, Mateus 14, 28, respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Ele era impulsivo, ousado, e foi, e andou. Só que no meio do caminho, balançou e afundou, e Jesus é o tipo sanguíneo que age por aquele impulsivo, depois ele olhou ao redor e falou: onde é que eu estou? Né? Então são características do sanguíneo. Mais uma coisa, a forma como ele reagiu quando ele foi preso. Né? Em João 18:10, quando Jesus foi preso, ele teve uma atitude tremenda e terrível, né? Porque está escrito: então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembaiou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Quando vieram pegar Jesus, Pedro estava com ele com a espada. E na hora que veio, ele sacou a espada. Irmãos, eu vou ser sincero, a gente é cristão. Eu não creio que Pedro, como sanguíneo, mirou a orelha de Malco. Eu acho que ele mirou, ó. Acho que Malco tirou e ó. Então era um tipo, e estava do lado de Jesus. Era um tipo bem interessante de ser estudado. Então, hoje eu quero deixar, não dá para se aprofundar muito, só um devocional para você começar a compreender. Eu vou trazer os outros temperamentos, essa é a primeira parte, e que você possa se identificar com um deles. Não quer dizer que você vai ser a totalidade desse temperamento. Você pode ter um pouco de cada, mas sempre nós temos a tendência de nos aproximarmos um pouco mais. Hoje eu falei sobre o sanguíneo. Amanhã darei outro tópico para que você cresça na graça e no conhecimento, conhecendo você, para que Deus trabalhe através de você. Pega a visão do canal do Guerreiro, compartilhe este vídeo, dê o seu like e busque mais aprendizado diante desse pequeno devocional que eu te passei. Fui.